Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoado. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos então meditar a nossa palavra do culto da vitória? A nossa palavra está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 7. Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 7. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Amém? Vamos orar então para que Deus possa abrir o nosso entendimento, para Ele ministrar fé no nosso coração, alegria durante a provação. Amém? Aleluia, Jesus, muito obrigado, Deus, por Tua palavra, obrigado por cada livramento, Senhor, por cada ânimo que o Senhor concede a todos nós durante qualquer provação, Deus. Sabemos que dependemos de Ti, temos o Teu Santo Espírito Consolador em nós, o encorajador, que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo que está sempre nos guiando de uma forma perfeita, Deus. Que possamos estar mais atentos e sofrer muito menos que o Senhor deseja nessa terra, Deus. Ficamos com a Tua palavra, com a Tua graça, que o Senhor possa nos renovar com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Então já lemos aqui uma palavra bem conhecida, né, da carta de Tiago. Tiago foi um dos irmãos de Jesus, né? Inclusive nós temos o livro de Tiago, a carta de Tiago, bem rica, em algumas instruções que você não vê muito claramente em outra palavra, em outros livros da Bíblia, né? Entre elas até a questão da fé, né? A fé sem obras ela é morta. A gente não vê essa repetição muito clara em outros livros, né? Até Paulo cita de certa forma, mas claramente Tiago já deixa aqui entender que existe a fé com obras, mas sem a obra é difícil provar a sua fé, não é verdade? Outra passagem que a gente vê também, que ela é bem ímpar na carta de Tiago, é sobre confessar os pecados uns aos outros para que a gente possa ser curado. Isso também a gente não encontra muito claro em outros livros, mas Tiago, graças a Deus, veio para complementar a Bíblia, né? E essa revelação também é muito clara e muito perfeita da provação, né? E a gente vai meditar hoje sobre essa palavra na perspectiva do segredo da nossa vitória, pois aqui a gente pode ter um princípio muito precioso para conseguirmos a vitória, né? O segredo da vitória. Então, como primeiro passo, a gente vê aqui já no primeiro versículo, né? A gente considerar motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Quando chega uma adversidade na nossa vida, né? A gente fica triste, às vezes angustiado, às vezes ansioso. Muitas vezes, até no primeiro momento, você crê que Deus vai dar uma solução, mas isso às vezes pode se perder, enquanto a situação não muda, não é verdade? Então, como esse primeiro versículo, nós já temos um grande desafio, que é ter um motivo de alegria passar por várias provações. Isso é ir contra a maré, realmente, da nossa carne, né? Porque o nosso costume é o quê? Ter um controle da situação nas nossas mãos, é ter ideia do que vai acontecer com os problemas que a gente lidar no dia a dia, né? A gente tem essa necessidade de saber o que fazer. E quando a gente é encontrado em um momento de tribulação, que a gente não sabe o que vai fazer, ou está numa tempestade, né? Ou seja, sem saída, nós nos apegamos a Deus, né? E Tiago aqui nos orienta e nos fala para que tenhamos alegria por passar por várias provações. E por que a gente deve se alegrar? Justamente com o propósito dessas provações. Eu queria levar a gente meditar, fazer uma analogia
de quando a gente está num ambiente em que as pessoas estão se exercitando. Você vai para uma academia, ou para o crossfit, ou até mesmo jogar futebol. O que acontece? Todas as pessoas ali estão naquele ambiente se exercitando. Estão naquele ambiente buscando um desempenho físico melhor, buscando melhorar sua saúde com aquela atividade física. E se a gente trazer isso para a nossa vida de fé, Deus ele faz a mesma coisa. Se a gente não tiver o exercício da perseverança na tribulação, nas circunstâncias de provações, nós acabamos perdendo a essência da fé. Porque a fé ela gera em nós a dependência do invisível, né? A dependência de Deus. Nós saímos um pouco da lógica de fazer com o nosso braço para confiar a Deus uma solução, uma saída. Quando a gente fala em vitória sobre um problema, sobre uma batalha, né, a gente lembra também das pessoas que passaram isso na Bíblia. A gente tem vários exemplos, graças a Deus, né, de pessoas que passaram problemas, passaram por adversidades, passaram verdadeiras guerras, né, lutas, e tiveram que confiar e se alegrar em Deus, né? A gente vê, por exemplo, Josué, ele foi um homem levantado para continuar a obra que Deus começou através de Moisés, de conquistar a terra prometida. Deus já tinha dado a promessa da terra prometida, mas eles passaram por muitas batalhas, mesmo com essa palavra de promessa. Ou seja, a provisão de Deus é nos dar a vitória, nos dar o destino, mas até lá nós temos que conquistar. Até lá nós temos que confiar e se alegrar nos momentos de desafio. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se a gente entende que sem fé é impossível agradar a Deus, nós devemos buscar exercitar a nossa fé e perseverar ao ponto de que sejamos aprovados com a fé firme em Deus. Amém? Então, olhando por esse lado que Tiago nos fala de ter por motivo de grande alegria, porque a finalidade da gente passar por diversas provações é para que o nosso caráter ele se torne maduro e íntegro, como fala no próximo versículo, né? No versículo 3 diz mesmo assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E o versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa. Você pode até repetir isso para que você não esqueça, que aí está um grande segredo para a gente obter vitórias. Seja ela em qualquer área que você está buscando a Deus, que você está perseverando. Essa ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém? Então está aqui bem claro um dos propósitos principais da nossa provação, que é que a gente produza a perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa. E é essa ação completa que a gente vai ver um pouco agora mais a respeito disso, que nos traz um caráter maduro, nos traz um caráter íntegro, sem que nos falte coisa alguma. Amém? Tem uma passagem que a gente pode entender também que isso é para todos nós. Todos nós que somos filhos de Deus passamos por momentos em que a nossa fé é provada. Isso é inevitável, até porque Deus já deixou até a tua palavra bem clara com relação a isso, que está lá em João 16:33. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então a gente sabe que nesse mundo a gente vai ter aflições. Contudo, nós devemos ter ânimo. Aí é que está. E essa palavra ânimo, como eu falei até sobre Josué, é interessante a gente ver que uma das passagens mais conhecidas do livro de Josué, está lá em Josué 1:8, né? 8 ou 9,
e diz que nós devemos ser forte, seja forte e corajoso. Não é verdade? Não desanime, não tenha medo. E essa palavra de seja forte e corajoso é exatamente a palavra de ânimo. Não desanime, mantenha a sua pegada na fé, né? Mantenha a sua constância, a sua perseverança. Porque através disso Deus está forjando em nós um caráter de Cristo. E Ele já escreveu isso, sabendo que a gente tem que passar por esses processos de exercitar a fé. Contudo, tem uma passagem em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós podemos ver bem claro que Deus não nos fez para sofrer durante muito tempo. Nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não deseja que passamos a nossa vida na terra carregando esse sofrimento, talvez de uma tribulação, de uma dor, durante muito tempo. Aqui a palavra já diz bem claro. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devamos ser entristecidos por todo tipo de provação. A palavra fala pouco de tempo. E a gente vê na passagem de Tiago que a gente deve, na verdade, nos alegrar. Ou seja, é inevitável que em alguns momentos a gente se entristeça com os momentos ruins da nossa vida. É inevitável. Mas a palavra que Deus nos tem é que a gente tem que buscar esse bom ânimo. Nós podemos olhar para Jesus e ver que Ele também passou aflições, mas a vida de Jesus foi de ânimo na fé. Ele se entristeceu quando Ele chorou, né? Jesus chorou quando soube que Lázaro estava morto. Ele teve aquela dor da perda, como alguém que perdeu alguém sabe, que é uma dor indescritível. Você só sabe experimentando ela. Realmente é algo muito sério. É um luto que acontece dentro da gente. Isso é algo inevitável. Infelizmente, muitos irmãos passaram por isso aí nessa fase da pandemia, infelizmente. E é uma dor séria. Isso acontece inevitavelmente, a gente fica triste. Mas Deus não nos fez com esse propósito de estarmos tristes. E Ele também, conhecendo os seus discípulos, quando Ele avisou que Ele ia partir, e sabia que os discípulos iam sentir aquela dor da perda do mestre dele, de Jesus, né, que estava caminhando com eles, Ele falou: gente, mas essa dor vai trazer para vocês uma glória maior, uma alegria completa, uma alegria que é plena. A gente vê que isso também nos traz um equilíbrio. A palavra diz que nós podemos chorar por uma noite. A nossa tristeza pode durar uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Então, se eu entendo que a tristeza pode acontecer na noite, basta eu descansar em Deus, eu dormir, que de manhã a graça dele, a alegria dele vai se renovar em mim. E a gente vê que a alegria vem pela manhã, e amanhã é para que o dia seja alegre. O outro dia inteiro você possa sentir essa alegria plena. Não mais como a tristeza com o fim de tudo, mas com a alegria que resolveu a tristeza, amém? Então, a perseverança, ela deve ter ação completa. E essa ação completa é que vai gerar em nós um caráter maduro. E a palavra maduro significa completamente desenvolvido. E a integridade significa honestidade, né? O que você é aqui é o que você é ali. Ou seja, o que você é na alegria é o que você é na tristeza. É o que você é com um desafio. É o que você é quando tem uma grande conquista. E a gente pode entrar no segundo ponto, que é entender a pedagogia de Deus. A gente precisa entender a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus nos remediar, para que o nosso caráter seja maduro e íntegro. Para que a gente não tenha necessidade de nada, e essa necessidade de nada
não é no mundo material, não é nas coisas externas, é no interno. E aí eu entendo que a alegria verdadeira não é uma dependência circunstancial, ela não deve, depender das coisas à nossa volta, de quanto eu estou faturando, de como estão as minhas dívidas, de como estão os problemas da minha família. Na verdade, essa alegria, ela é um estado de espírito, é um estado de fé. E isso é um desafio, porque o cristão ele deve viver por fé. A cada dia que a gente passa inquieto, ansioso, preocupado, a gente perde um dia de estar no destino profético de Deus. Ainda que seja no mundo espiritual, ele requer isso. Ainda que tá caindo um dilúvio, o barco está balançando, parecendo que vai virar. Você às vezes não tem um recurso, talvez para pagar a sua dívida no mês que vem. Mas é aí que Deus mostra que está no barco com você. Ele te dá uma direção, uma obediência. Olha, faça isso, dê uma oferta. Dê o seu dízimo, faça a diferença aonde você está na sua célula. Busque a Deus, consagre a sua vida a Deus, para que eu abra a porta. Ou seja, Deus vai te dar uma direção, você vai perseverar e vai descansar nele. E é aí que a gente vê que Deus ele vai tratando isso em nós aos poucos. Quando você determina isso e o problema continua acontecendo, é aí que você continua a perseverar. Na palavra de Efésios 5:17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Então, se a gente vive como insensato, o que é um insensato? O insensato ele é uma pessoa imprudente, é uma pessoa que ele não tem noção das consequências. Pessoa que não tem noção de consequências, ela não está guiada pelos padrões bíblicos. Porque você acaba sendo acometido com uma grande provação, você tende a o quê? A reclamar, você tende a murmurar. Se você se deixar levar como um insensato, você tende a culpar alguém, você tende a culpar às vezes o próprio Deus. E às vezes você não fala isso para ninguém, às vezes você interioriza isso. Fala, por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que Deus está permitindo eu não ter recurso, eu não ter uma saída, eu estar passando por isso, eu tenho me envolvido mais com a obra de Deus e é isso que eu ganho? Não, a gente precisa entender o tratamento que Ele está fazendo, o propósito e essa pedagogia que Deus tem. Amém? Porque Ele quer que a gente não viva por vista, mas pela fé. Para que a gente tenha essa ação completa da perseverança que nos produz um caráter maduro. E olhando um pouco mais à frente, em Tiago, quando você não sabe o que fazer, você já teve essa atitude de perseverança, o que a gente precisa fazer? Senhor, eu não sei para ir, eu não sei qual caminho devo escolher. O que acontece? O Tiago fala aqui, no capítulo 1, versículo 6, na verdade, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? Aí nós vemos os dois lados da moeda. Porque quando a gente está sem saída, a gente pede uma direção e sabedoria a Deus, nós devemos ser sensatos. Manter a fé até para pedir essa sabedoria. Porque se a gente não manter a nossa convicção de que Deus está com você no barco e Ele vai dar uma solução, Ele vai dar a sabedoria necessária para que você passe
por qualquer seja a sua aprovação, se você não for firme, você vai acabar não recebendo do Senhor esse livramento ou essa resposta que você precisa. Porque a palavra é bem clara, a gente acaba sendo levado semelhante à onda do mar e agitado pelo vento. Nós podemos entender que pessoas começam a perseverar bem na palavra de Deus, começam a declarar com fé, numa batalha que ela está passando, numa luta, mas quando ela começa a dividir a mente, o que significa esse dividir a mente? É você ter dois pensamentos, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Cara, eu acho que não vai dar, o problema está muito grande, o gigante está grande para mim, eu não vou conseguir superar, não vou conseguir sanar minhas dívidas esse mês, eu não vou conseguir passar na prova dessa vez, eu não vou conseguir levar meu parente para a igreja, eu não vou conseguir levar meu amigo para a célula. É aí que a gente está cocheando em dois pensamentos. Nós estamos tendo a mente dividida quando você duvida. E para que a gente não duvide, a gente tem que seguir esse princípio. Pedir com fé que Deus vai dar sabedoria. E a forma que Ele vai dar, aí cabe a Deus. Ele é o nosso mestre. Como diz o tópico aqui que eu pensei sobre esses versículos, entenda a pedagogia de Deus. Nós devemos entender qual é a vontade de Deus. Como diz em Efésios 5,17, né? E no 3, não devemos ter a mente dividida. Cada um precisa ter o seu pensamento fixo na sabedoria que você pediu a Deus. Temos o exemplo de Salomão, que ele recebeu um reinado bem jovem. E quando ele recebeu esse desafio, né, de governar um povo inteiro, de governar, de continuar, né, um reinado que o pai dele começou em Israel, Salomão fez um grande altar para Deus, fez um grande sacrifício a Deus. Isso agradou a Deus, né? E ele teve até uma grande recompensa nessa adoração a Deus. Deus fala com ele que o que ele desejasse, Deus o faria. Ele tivesse um pedido a Deus. E o que ele pede a Deus? Ele pede a sabedoria. E a gente observar a uma pessoa que foi a mais sábia da Bíblia, né, até Jesus Cristo, nós podemos ver em Salomão, em vários versículos em Provérbios, o que ele pede também como princípio a Deus é pedir conselhos. Nós temos claramente aí um grande conselho da sabedoria, né? Nós devemos pedir conselhos, nós devemos recorrer às coisas de Deus. Devemos recorrer às pessoas que conhecem a Deus, devemos recorrer a quem conhece sobre o seu problema, sobre a sua provação. E Deus ele vai movendo quando você faz a sua parte, quando você remove a sua pedra. Nós vemos que Salomão ele foi muito bem sucedido no seu governo, graças a um pedido sábio, né? Graças a um pedido de capacitação que ele teve. E nós devemos fazer a mesma coisa. Quando a gente está num desafio, a gente precisa pedir sabedoria, discernimento, capacitação. Entender que nem tudo vem só da nossa ação, da força do nosso braço. Diz assim em 1 Pedro 5, do versículo 6 ao 9. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos
sofrimentos. Amém? Palavra poderosa para a gente completar, né, os princípios da nossa vitória, do segredo da vitória, né? Eu coloquei até aqui como um quarto tópico: se humilhe sobre a poderosa mão de Deus, que lemos sobre essa palavra. E é muito importante a gente ter um coração quebrantado diante de Deus, ter um coração humilde, humilhado, debaixo da mão poderosa de Deus. E no versículo seguinte nós vemos que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E no original a palavra lançar sobre ele significa realmente você entregar por completo a sua ansiedade, a sua preocupação. Não é algo que tipo assim, poxa, eu vou te emprestar algo, mas depois eu quero de volta e eu fico pensando como que ele está cuidando daquilo para mim. É ao contrário disso. Na verdade, eu estou entregando aquilo a ele, sabendo que ele vai fazer o melhor até do que eu sobre aquilo. Vocês entendem o que é a gente realmente lançar sobre ele a nossa preocupação, a nossa ansiedade? E não deixar que depois o nosso pensamento possa estar ficando dividido, com dúvida. Poxa, será que eu entreguei a Deus realmente? Será que ele esqueceu de mim ou não vai fazer nada por mim? Não, na verdade, se a gente está tomando essa atitude com fé, lançando sobre ele, eu já descanso, eu já me alegro. E eu continuo perseverando em oração, sabendo que o milagre já está decretado, né? E para concluir, a passagem também é de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. Amém? Eu quero que você até marque essa passagem, porque é muito importante a gente usar isso. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida é trazer à tona, é decretar com fé a palavra de Deus. As motivações, os momentos, eles vão passar, mas o que vai permanecer é quando a gente aplica a fé ou se defende com o escudo da fé. E essa é uma passagem bem clara, que fala mais uma vez em que em Cristo Jesus, depois de termos sofrido durante pouco de tempo, Ele os restaurará, nos confirmará e nos dará força que nos porá em firmes alicerces. Ou seja, nós vemos mais uma vez aqui em Pedro que o tempo de sofrimento dura pouco, mas o tempo de ânimo e de alegria é o que nos vai sustentar, é que nos vai dar firmeza na palavra. Então, por isso eu queria encorajar vocês, irmãos, a estarmos meditando, a estarmos clamando a Deus quando nos encontrarmos em provações, porque Deus, Ele não só deseja que a nossa fé seja edificada, como Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Só que se a gente atender apenas ao chamado da nossa carne, apenas o gritar da nossa carne, nós vamos sofrer mais. Nós vamos deixar de viver o destino profético que Ele tem para nós. Se você está sendo provado, às vezes não há paciência, às vezes você está no trânsito e você já está sem paciência, permita que Deus trate no teu coração a humildade, a paciência, a longanimidade, sabendo que o nosso coração deve amar como Jesus amou, deve ser piedoso como Jesus é, e com alegria, que é o nosso desafio, não é fácil. Nós sabemos que cada momento é o momento de discernir qual é a vontade de Deus, e nem sempre estamos dispostos a isso. E o que acaba acontecendo é sofrimento. Às vezes a gente deixa a vida, já estou de saco cheio, eu não consigo
manter a minha fé firmada naquilo que Deus quer. Deixa a vida me levar. E acontece como em Tiago diz, que as pessoas que não recebem a sabedoria com fé acaba sendo levado para lá e para cá, ou seja, como o vento das circunstâncias nos quer. Como você, se eu puder resolver meu problema tá bom, se eu não conseguir também, fazer o quê? Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente persevere até que a gente esteja em firmes alicerces nele, sendo os maduros e íntegros, amém? Vamos orar, vamos decretar a fé como um grande alicerce, né, de perseverança em nós, para que a gente possa ter o melhor de Deus nessa terra, viver o melhor de Deus. Amém? Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma mensagem. Que o segredo da tua vitória está na tua palavra. Sabemos que a vitória do meu irmão pode ser diferente da minha vitória. O Senhor sabe de cada coração. O Senhor sabe o que cada um tem passado, Deus. Então nós te pedimos que o Senhor sonde toda a tua igreja, cada pessoa que está assistindo, e que eles possam receber de ti uma direção, um ânimo na fé. Nós declaramos ânimo àquele que está abatido, nós declaramos encorajamento àqueles que estão com medo, Senhor, dos desafios. Nós decretamos cura para aqueles que estão enfermos e cabisbaixos, Senhor Deus, seja uma enfermidade física ou na alma. Nós declaramos a alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai. A alegria sobre as provações, porque as provações nos fazem olhar para cima. Muitas vezes Deus deixa a gente cair num poço para que a gente possa perceber os céus, que é a única coisa que nos resta, para que a gente tenha a mente nas coisas do alto, Senhor. Que a tua verdadeira alegria, que o mundo e nenhuma circunstância pode dar, esteja superabundante em nós, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos. Amém. Amém. Fiquem na paz. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.